Ao longo da história, testemunhamos a ascensão e queda de civilizações poderosas, cada uma deixando sua marca no mundo. No entanto, existem algumas civilizações que desapareceram misteriosamente, deixando-nos a perguntar: para onde foram? O que aconteceu com essas sociedades avançadas que sumiram sem deixar rastros? No vídeo de hoje, vamos descobrir as histórias de 10 civilizações misteriosas que desapareceram antes mesmo da história ser registrada. E primeiro, mergulharemos no enigmático Império da Tartária. Top 1. O Império Esquecido da Tartária. A Tartária foi outrora uma terra vasta e misteriosa, retratada em mapas históricos do século XVI ao XIX, estendendo-se pelo que hoje é a Rússia, Mongólia, Cazaquistão e partes da China. O Império da Tartária era mostrado como um estado grandioso e independente em vários mapas europeus e russos, às vezes até marcado como uma entidade separada, distinta dos impérios circundantes. A escala dessa massa de terra era nada menos que extraordinária, com alguns mapas de 1800 rotulando-a como uma região autônoma, livre do domínio do Império Russo. No entanto, em meados de 1800, este império outrora proeminente tinha desaparecido de todos os textos acadêmicos, registros históricos e mapas, como se nunca tivesse existido. O mistério se aprofunda quando consideramos a remoção sistemática da Tartária do reconhecimento global. Por que este império outrora reconhecido desapareceu de todos os arquivos históricos, sem sequer uma explicação? Poderia o apagamento da Tartária ter sido um ato deliberado? A ausência deste império na história convencional é tão notável que parece improvável ter sido uma omissão acidental. O que talvez seja ainda mais fascinante são os remanescentes arquitetônicos deixados para trás. Por toda a Europa Oriental e Ásia Central, edifícios de pedra massivos, fortalezas em forma de estrela e torres com cúpulas em forma de cebola estão espalhados pela paisagem. Estas estruturas monumentais, com seus designs intrincados, não parecem alinhar-se com a cronologia oficial dessas regiões. As técnicas de construção avançadas exibidas nestes edifícios sugerem uma civilização que dominava a arquitetura, a acústica e o alinhamento geométrico de formas que não são oficialmente reconhecidas pelos estudiosos históricos. Alguns pesquisadores argumentam que estas estruturas não foram construídas pelas nações modernas que agora ocupam a Terra, mas eram remanescentes da própria Tartária, uma civilização muito mais antiga e tecnologicamente avançada. Estes edifícios exibem sinais de alinhamento geométrico preciso com corpos celestes, algo que estava muito além das capacidades das sociedades que se sabe terem existido naquela época. Então, por que a Tartária foi apagada da memória coletiva? Quem tinha o poder de remover uma civilização tão vasta da história? E por quê? O desaparecimento da Tartária levanta uma série de questões que permanecem sem resposta. A Tartária foi um império real ou é simplesmente um mito? Se foi real, por que foi enterrada nos registros históricos? E o que mais esquecemos? A busca para descobrir a verdade sobre a Tartária continua, despertando curiosidade e debate entre historiadores, arqueólogos e teóricos da conspiração. Top 2. As ruínas submersas do Lago Fuxian. Em 2001, uma equipe de mergulhadores do Instituto Chinês de Exploração Subaquática fez uma descoberta sobre o Lago Fuxian, na província de Yunnan, que desafiaria tudo o que sabemos sobre as civilizações antigas. A uma profundidade de mais de 30 metros, eles descobriram estruturas de pedra massivas, dispostas em um padrão quase de grade, com degraus, plataformas e paredes que se estendiam por centenas de metros. O que encontraram parecia estruturado demais para ser natural, assemelhando-se aos remanescentes de uma cidade antiga que estivera submersa por milhares de anos, porém esquecida por todos os registros históricos conhecidos. Cobrindo uma área de mais de 3 km², estas ruínas subaquáticas exibiam sinais claros de design intencional, levantando questões imediatas sobre sua origem. Uma estrutura central, elevando-se a quase 12 metros de altura, com lados inclinados simétricos, parecia quase uma pirâmide de degraus. Esta descoberta foi revolucionária.
parecia ser anterior a qualquer civilização conhecida que pudesse ter ocupado a área, incluindo o Reino de An, uma civilização da Idade do Bronze, que outrora floresceu perto do lago, mas nunca construiu nada remotamente tão monumental quanto o que acabara de ser descoberto. As pedras usadas na construção eram massivas, algumas com até 4,5 metros de comprimento, e pesavam várias toneladas. O que é mais impressionante é que a datação por carbono não pôde ser aplicada diretamente à pedra em si, mas a análise sedimentar situou o evento de submersão há mais de 1.800 anos. Muito antes de a região experimentar o desenvolvimento urbano avançado associado a dinastias como a Han. O que torna o Lago Fuxian particularmente intrigante é a falta de qualquer narrativa histórica que possa explicar sua existência. Nenhum mito chinês, lenda ou registro oficial menciona uma cidade naquele local, apesar do fato de que a dinastia Han, que governou a região, era conhecida por suas crônicas detalhadas de assentamentos e infraestrutura. A ausência completa de qualquer referência a uma cidade tão vasta e sofisticada nos deixa com mais perguntas do que respostas. Quando a descoberta foi relatada pela primeira vez, a mídia estatal a cobriu com um entusiasmo cauteloso, chegando a apelidá-la de Atlântida da China. No entanto, após um breve período de cobertura, toda a atenção sobre o local evaporou. O acesso às ruínas foi restrito sob o pretexto de proteção ecológica, e pesquisadores estrangeiros tiveram seus vistos negados para investigar mais a fundo. Apesar das imagens de satélite mostrarem contornos vagos de geometrias quadradas abaixo da superfície, os esforços de escavação foram interrompidos, e as informações sobre o local permanecem fortemente suprimidas. O silêncio sinistro em torno da cidade submersa do Lago Fuxian sugere uma possibilidade perturbadora. Poderia ser esta uma civilização esquecida que outrora prosperou na região, apenas para ser deliberadamente apagada da história? Se sim, por que foi apagada? E que segredos podem estar escondidos sob as profundezas do lago? Top 3. A cidade escondida de Nan Madol. Em 1928, o etnólogo francês Paul Hammock chegou à remota ilha de Pohnpei, na Micronésia, intrigado por contos de uma cidade antiga que foi construída sobre o próprio oceano. O que ele descobriu lá desafiou a lógica e as capacidades conhecidas da população indígena da ilha. Emergindo das águas rasas da costa sudeste de Pohnpei estava um labirinto de ilhotas artificiais, canais e ruínas monumentais, estendendo-se por mais de 4 quilômetros quadrados. Esta era Nan Madol, uma cidade construída sobre o mar, e até hoje ninguém consegue explicar como ela foi construída. Nan Madol é composta por mais de 110 milhões de quilos de colunas prismáticas de basalto, muitas das quais pesam mais de 10 toneladas e chegam a 4,5 metros de comprimento. Estas colunas foram empilhadas como troncos gigantes de brinquedo para formar templos, túmulos e paredes que se elevam a mais de 7,5 metros de altura. O que é mais intrigante, no entanto, é o fato de que não existem pedreiras na ilha capazes de produzir tais pedras. A fonte mais próxima destas colunas hexagonais de basalto fica a mais de 40 quilômetros de distância, através de selvas densas e terreno vulcânico íngreme, sem estradas, carroças ou animais de tração. Nenhuma história oral, mito ou lenda fornece uma explicação sobre como estas pedras foram transportadas por terras tão traiçoeiras. O povo local fala de histórias em que as pedras foram levitadas para o lugar por feiticeiros de uma terra distante. Mas a arqueologia convencional descarta esses contos como folclore. No entanto, mesmo engenheiros modernos, ao visitarem o local, admitem que recriar a construção de Nan Madol com a tecnologia de hoje seria um desafio logístico extraordinário e muito perigoso. A construção de Nan Madol continua sendo um mistério, sem nenhuma explicação definitiva de como um projeto tão monumental poderia ter sido realizado. As lendas dos ilhéus falam dos construtores, os Sodures, uma dinastia misteriosa que chegou por volta do século XII
e desapareceu tão rapidamente quanto no século XVI. Dizia-se que os Sodures tinham a pele mais clara do que os nativos da ilha, e sua chegada marcou uma mudança radical nas estruturas religiosas e políticas. Mas até mesmo sua existência permanece envolta em mistério, pois não existem registros escritos, ferramentas ou restos humanos diretamente ligados à era Sodur. Ainda mais perturbadora é a falta de escavação arqueológica. Na década de 1970, equipes japonesas e americanas tentaram escavações conjuntas no local, mas suas licenças foram revogadas abruptamente sem explicação. Expedições posteriores enfrentaram mau funcionamento de equipamentos, tempestades e doenças inexplicáveis, levando à especulação de que algo está impedindo ativamente pesquisas futuras sobre esta cidade perdida. Quanto mais aprendemos sobre Nan Madol, mais perguntas surgem. Se são de fato os restos de uma civilização esquecida, como uma cultura tão avançada acabou em uma ilha no Oceano Pacífico, construindo uma cidade tão elaborada e misteriosa? E, talvez mais importante, que conhecimento ou tecnologias eles estavam usando para construir estruturas que ainda hoje somos incapazes de replicar? Top 4. O Reino Perdido de Ubar. Em 1992, um satélite da NASA, equipado com radar de penetração no solo, detectou formações incomuns sob as areias de Rub al-Khali, em Oman, o maior deserto de areia contínuo do mundo. Estas formações, mal visíveis a olho nu, assemelhavam-se a antigas rotas comerciais, irradiando de um único ponto. Um local há muito suspeito de ser o sítio da lendária cidade de Ubar. Em meses, uma equipe de escavação liderada pelo arqueólogo Nicholas Clapp chegou para investigar o que poderia ser uma das maiores descobertas da arqueologia moderna. Durante séculos, tribos beduínas locais falaram de Hiram, a cidade dos pilares, uma civilização próspera mencionada no Alcorão, que foi destruída pela ira divina. Exploradores ocidentais há muito a descartavam como folclore. Apenas mais um mito do deserto, transmitido por gerações. Mas sob as dunas mutáveis, a equipe descobriu paredes desmoronadas, sistemas de poços antigos e 8 pilares de calcário imponentes, alguns com mais de 9 metros de altura. O que encontraram não era um mito, era uma cidade e estivera enterrada por mais de 1000 anos. A análise arqueológica sugeriu que Ubar prosperou entre 2800 a.C. e 300 d.C., servindo como um centro crucial ao longo da rota comercial de incenso que ligava a Península Arábica ao mundo mediterrâneo. No seu auge, Ubar provavelmente controlava o comércio regional de olíbano, uma resina tão valiosa que outrora valia mais que ouro. A riqueza gerada por este comércio permitiu à cidade construir estruturas monumentais em uma escala anteriormente considerada impossível na Arábia pré-islâmica. Mas algo catastrófico aconteceu. Ubar colapsou, engolida pelas mesmas areias que outrora governou. A narrativa oficial atribui a queda de Ubar a um desastre natural, um enorme sumidouro geológico causado pelo uso excessivo de seus aquíferos de água doce. No entanto, a simetria do sumidouro e a forma arquitetônica levantam questões. Parecia quase projetado, como um cofre escondido, como se a cidade tivesse sido intencionalmente selada. Esta descoberta, inicialmente saudada como uma das descobertas arqueológicas mais importantes do século, desapareceu rapidamente na obscuridade. O local da escavação foi fechado para pesquisadores estrangeiros, e as imagens de satélite da região tornaram-se mais difíceis de acessar. Os dados da NASA foram reclassificados e removidos dos bancos de dados públicos. Os relatórios da equipe de escavação foram editados em publicações acadêmicas subsequentes. Até o próprio Clapp lutou para continuar sua pesquisa, com propostas de acompanhamento sendo bloqueadas a cada passo. Apesar das evidências crescentes, o interesse por Ubar diminuiu e o local foi abandonado. A cidade de Ubar levanta mais perguntas do que respostas. Foi realmente destruída por um desastre natural ou foi deliberadamente apagada da história? O fato de o Alcorão mencioná-la como uma cidade de pilares e ligar sua destruição à retribuição divina apenas aumenta o mistério.
Poderia o desaparecimento de Ubar representar uma tentativa deliberada de remover uma parte inconveniente da história? Top 5. A cidade submersa de Dwarka. Em 2001, o Instituto Nacional de Tecnologia Oceânica da Índia estava realizando um mapeamento por sonar ao longo do Golfo de Khambat, localizado na costa oeste da Índia, quando descobriram algo surpreendente sob o mar. A uma profundidade de mais de 36 metros, as varreduras de sonar revelaram estruturas de pedras simétricas, ruas em forma de grade e fundações geométricas que se estendiam por quase 13 quilômetros quadrados. Inequivocamente os restos de uma cidade submersa sob o oceano. O que haviam descoberto correspondia à descrição de Dwarka, a antiga capital de Lord Krishna, uma cidade considerada puramente mítica por séculos. De acordo com o Mahabharata, um dos épicos mais antigos da Índia, Dwarka era uma cidade feita de cristal e ouro, governada por Krishna e protegida por forças divinas. Dizia-se que fora destruída pelo mar após a morte de Krishna, afundando sob as ondas em um grande cataclismo. Por gerações, historiadores descartaram Dwarka como uma cidade simbólica, uma metáfora para o declínio moral ou retribuição divina. Mas as ruínas subaquáticas apresentaram evidências que poderiam reescrever a história do sul da Ásia. O que tornou a descoberta de Dwarka tão inovadora foi a sua idade. A datação por carbono dos artefatos encontrados na cidade submersa sugeriu que a cidade tinha entre 7.500 e 9.000 anos, precedendo a civilização do Vale do Indo em mais de 4.000 anos. Se as datas estivessem corretas, Dwarka poderia ser a civilização mais antiga conhecida na Terra, muito mais antiga do que as culturas urbanas tradicionalmente reconhecidas na história. As ruínas incluíam paredes longas, estradas retas e o que parecia ser um reservatório ou tanque enorme, sugerindo um planejamento urbano avançado. Alguns artefatos encontrados no local apresentavam até marcas semelhantes a escritas primitivas, possivelmente anteriores à própria escrita do Vale do Indo. Apesar da natureza monumental da descoberta, o governo indiano emitiu apenas um breve reconhecimento do achado. A cobertura da mídia foi escassa e nenhuma escavação significativa foi financiada. O envolvimento acadêmico estrangeiro foi silenciosamente desencorajado e a posição oficial permanece cautelosa. O local foi rotulado como geologicamente interessante, mas nenhuma identificação formal foi feita. Este silêncio em torno da descoberta é preocupante, pois levanta mais perguntas do que respostas. Por que uma descoberta tão importante foi tão minuciosamente suprimida? Alguns pesquisadores traçaram semelhanças impressionantes entre as imagens de sonar de Dwarka e as descrições no Mahabharata. No entanto, estas descobertas foram relegadas a publicações de nicho, com pouco reconhecimento convencional. A cidade submersa permanece um mistério, seus segredos enterrados sob as ondas e sua verdadeira importância ignorada por aqueles no poder. Se Dwarka é de fato a cidade perdida de Krishna, então as implicações são impressionantes. Sugeriria que a história antiga da Índia é muito mais complexa e sofisticada do que nos foi ensinado. E se Dwarka realmente existiu, que outras cidades antigas ainda podem estar esperando para serem descobertas sob o mar? Top 6. O misterioso Göbekli Tepe. No sudeste da Turquia, a descoberta de Göbekli Tepe forçou historiadores e arqueólogos a repensar a cronologia da civilização humana. Em 1994, um pastor curdo tropeçou acidentalmente em uma enorme laje de pedra, saindo da terra enquanto vagava pelas colinas estéreis da região. O que se seguiu obliteraria quaisquer noções preconcebidas sobre a história inicial da humanidade. Sob milhares de toneladas de sedimento, um vasto complexo megalítico foi descoberto, consistindo de mais de 200 pilares de pedra massivos. Alguns elevando-se a mais de 5,5 metros de altura e pesando até 20 toneladas cada. Göbekli Tepe, datando de cerca de 900 a.C., é de longe a estrutura monumental mais antiga já descoberta, precedendo até as pirâmides egípcias em mais de 7.000 anos. Mas o que torna Göbekli Tepe tão intrigante não é apenas a sua idade, mas a sua complexidade.
Os pilares estão dispostos em recintos circulares, com entalhes intrincados de animais como leões, abutres e escorpiões. Estes entalhes não são apenas marcas tribais, mas símbolos que parecem ter um profundo significado religioso ou espiritual. O que é ainda mais misterioso é o nível de precisão com que as pedras foram esculpidas e dispostas. As superfícies de algumas das pedras são polidas a um grau que sugere o uso de ferramentas e técnicas que não deveriam estar disponíveis em um estágio tão inicial da história humana. A arqueologia convencional há muito sustenta que os povos neolíticos desta era eram caçadores-coletores, sem assentamentos permanentes ou ferramentas avançadas. Mas Göbekli Tepe desafia essa suposição, mostrando que essas pessoas dominavam a escultura em pedra e o design arquitetônico muito antes do que se pensava. Ainda mais desconcertante é o fato de que todo o local foi deliberadamente enterrado, intencionalmente coberto com terra e pedras. Parece que quem construiu Göbekli Tepe não queria que fosse encontrado. Por quê? Qual era o propósito de enterrar um local tão significativo e complexo? Foi para preservá-lo para as gerações futuras, ou houve uma razão mais sombria para o seu ocultamento? A descoberta de Göbekli Tepe levantou tantas perguntas quanto respostas. Alguns arqueólogos acreditam que foi um centro religioso, possivelmente o primeiro complexo de templos já construído. Outros sugerem que pode ter sido um observatório astronômico, com o alinhamento dos pilares correspondendo a constelações que apareceram no céu há mais de 12 mil anos. Mas a verdade permanece evasiva, com grande parte do local ainda enterrada sob camadas de terra. Göbekli Tepe não é apenas um local arqueológico notável, é um desafio direto ao nosso entendimento da história humana primitiva. Que conhecimento possuíam os construtores de Göbekli Tepe e por que ele foi escondido por tanto tempo? Top 7. Os megálitos de Baalbek. No Vale do Bekaa, no atual Líbano, encontra-se um dos mistérios de engenharia mais intrigantes do mundo antigo, o complexo de templos de Baalbek. Embora as ruínas romanas de Baalbek sejam impressionantes por si sós, o verdadeiro enigma reside abaixo destas estruturas clássicas. Blocos megalíticos massivos que formam a fundação da plataforma do templo. Estes blocos de pedra, alguns pesando mais de 1.200 toneladas, são diferentes de quaisquer outras pedras usadas na arquitetura romana. Uma pedra particularmente massiva, conhecida como a Pedra da Mulher Grávida, mede mais de 21 metros de comprimento e pesa aproximadamente 1.650 toneladas. Para contextualizar, isso é cerca do peso de 3 jatos Boeing 747 totalmente carregados. O que torna Baalbek tão desconcertante é a escala monumental destas pedras e a engenharia precisa necessária para movê-las e colocá-las. A narrativa oficial afirma que os romanos construíram o templo no século I a.C., usando estas pedras massivas como fundação. No entanto, não há registro em textos romanos descrevendo como as pedras foram transportadas ou esculpidas. De fato, nenhum texto antigo menciona o transporte destes blocos massivos, e eles aparecem como se sempre tivessem estado lá, repousando silenciosamente na base do templo. Estudos geológicos confirmam que as pedras foram extraídas perto de Baalbek, mas movê-las por terreno irregular sem maquinário moderno continua sendo um problema não resolvido. Alguns pesquisadores propuseram o uso de rolos ou trenós para mover as pedras, mas cálculos mostram que tais métodos teriam sido impossíveis devido apenas à fricção. Outros sugeriram teorias mais excêntricas, como levitação usando som ou vibrações, mas estas ideias são frequentemente recebidas com ceticismo nos círculos acadêmicos. O fato é que ninguém foi capaz de explicar definitivamente como estas pedras massivas foram transportadas e colocadas com tal precisão. Somando-se ao mistério, está o fato de que o estilo arquitetônico da plataforma megalítica sob o templo romano não tem semelhança com o design romano. As pedras abaixo estão firmemente ajustadas e algumas mostram sinais de erosão que são inconsistentes com as estruturas construídas sobre elas. Isso sugere duas fases de construção separadas, uma muito mais antiga e a outra romana.
Poderia ser que os romanos simplesmente construíram seu templo sobre uma plataforma existente, uma que fora construída por uma civilização desconhecida muito antes de sua chegada. Apesar da escala massiva da descoberta, os esforços para explorar os níveis mais profundos da fundação de Baalbek foram bloqueados. Na década de 1990, uma equipe arqueológica germano-libanesa tentou escavar sob o templo, mas suas licenças foram misteriosamente revogadas. Scans de satélite mais recentes revelaram blocos adicionais enterrados sob a superfície, sugerindo um complexo ainda maior. No entanto, quanto mais fundo cavamos, mais perguntas surgem. Quem construiu a plataforma sob Baalbek e por quê? Qual era o propósito de um trabalho em pedra tão imenso e preciso? E por que os construtores não deixaram registros? Os megálitos de Baalbek continuam sendo um dos maiores mistérios do mundo antigo, e à medida que mais é descoberto, parece que as respostas apenas levam a mais perguntas. Poderia ser que uma civilização desconhecida, com conhecimentos e habilidades muito além do que nos foi ensinado, fosse responsável pela fundação de Baalbek? E se sim, por que foi mantida oculta da história? Top 8. As cidades subterrâneas de Derinkuyu. Em 1963, um homem na província de Nevşehir, na Turquia, estava renovando seu porão quando sua marreta atravessou uma parede, revelando um túnel escondido atrás dela. O que se seguiu foi a descoberta de um dos locais arqueológicos mais surpreendentes já desenterrados: a cidade subterrânea de Derinkuyu. À medida que as escavações continuavam, um complexo subterrâneo extenso foi revelado, descendo a mais de 85 metros abaixo da superfície, com pelo menos 18 níveis e capacidade para abrigar mais de 20 mil pessoas. Mas a verdadeira questão é: quem a construiu e por quê? Derinkuyu não é uma estrutura subterrânea comum. É uma cidade cuidadosamente projetada, com aposentos, armazenamento de alimentos, poços de ventilação, prensas de vinho, estábulos e até uma escola. Portas de pedras circulares massivas, cada uma pesando várias toneladas, podiam ser roladas para o lugar para selar seções inteiras da cidade. Os sistemas de circulação de ar eram tão sofisticados que, mesmo nos níveis mais profundos, o ar permanecia respirável. Poços foram cavados para acessar água fresca sem expor os habitantes à superfície. Tudo em Derinkuyu sugere que não era um refúgio temporário, mas um ambiente de vida de longo prazo projetado para a sobrevivência. Apesar de seu tamanho e complexidade, não há registros na história otomana, bizantina ou mesmo cristã primitiva que expliquem a construção de Derinkuyu. O folclore local atribuiu as cidades subterrâneas da Capadócia a seres sobrenaturais ou gigantes antigos, mas nenhuma evidência concreta apoia essas afirmações. A primeira menção escrita de habitantes subterrâneos na região vem do historiador grego Xenofonte, no século IV a.C., mas isso foi séculos depois de a cidade provavelmente ter sido construída. Arqueólogos especularam que Derinkuyu foi construída durante o Império Hitita, por volta de 1500 a.C., como um refúgio contra invasões, mas a escala e sofisticação dos túneis excedem em muito qualquer outra coisa daquele período. O esforço necessário para remover e transportar milhões de toneladas de tufo vulcânico, uma rocha leve mas densa, teria exigido milhares de trabalhadores e planejamento avançado. No entanto, nenhuma inscrição, ferramenta ou representação dos construtores jamais foi encontrada. O mistério se aprofunda quando se considera que Derinkuyu era apenas uma das muitas cidades subterrâneas na região, algumas das quais permanecem seladas ou inexploradas. Esforços para explorar níveis mais profundos de Derinkuyu encontraram resistência. Nos últimos anos, as autoridades turcas citaram preocupações com a segurança estrutural e preservação do local, mas vários arqueólogos afirmaram que tiveram o acesso negado após solicitarem escavar abaixo do nível 18. Scans de satélite e relatos locais sugerem que muitas outras estruturas subterrâneas permanecem escondidas sob a superfície, algumas ainda seladas para exploração. Por que uma civilização antiga iria a tais extremos para construir cidades inteiras no subsolo? Alguns teóricos sugerem que Derinkuyu
foi construída para escapar de desastres naturais, como erupções vulcânicas ou clima extremo. Mas outros especulam que pode ter sido uma resposta a uma ameaça muito mais aterrorizante. Uma que veio de cima. A ausência de defesas externas e a natureza elaborada e oculta da cidade sugerem que seus criadores estavam fugindo de algo desconhecido, possivelmente até algo extraterrestre. As cidades subterrâneas de Derinkuyu não são apenas um testemunho da engenharia antiga. Elas são um vislumbre de um capítulo misterioso da história humana que foi enterrado por milênios. Se estas cidades foram construídas para escapar de uma ameaça desconhecida, o que isso significa para o nosso entendimento do passado? Top 9. A misteriosa civilização Olmeca. Nas selvas do sul do México, arqueólogos no século XIX tropeçaram em algo completamente fora de lugar. Cabeças de pedra colossais, cada uma com mais de 2 metros de altura e pesando até 40 toneladas, esculpidas com precisão incomum e características humanas inconfundíveis. Estes monólitos eram diferentes de tudo encontrado na arqueologia mesoamericana. Não pertenciam aos maias nem aos astecas, mas a um povo esquecido, os olmecas. Esta civilização antiga, tão enigmática que suas origens permanecem um mistério, pode deter a chave para entender um dos capítulos mais profundos da história humana. A civilização olmeca, que floresceu entre 1500 e 400 a.C., é considerada a cultura mãe da Mesoamérica. Eles são creditados com o desenvolvimento do primeiro sistema de escrita da região, do calendário e até do conceito de zero. Elementos que mais tarde influenciariam os maias e outras civilizações. Apesar de sua influência monumental nas culturas que se seguiram, os olmecas quase nunca são mencionados nos mitos ou tradições de seus sucessores. É como se tivessem sido apagados, não apenas da terra, mas da própria memória. Em locais como San Lorenzo e La Venta, complexos urbanos inteiros foram descobertos, enterrados sob espessas camadas de selva. Estes locais continham pirâmides, plataformas cerimoniais, sistemas de aquedutos e redes de drenagem intrincadas. No entanto, ao contrário dos maias ou incas, os olmecas não deixaram textos conhecidos explicando quem eram ou por que desapareceram. Sua escrita permanece indecifrada e sua língua ainda é desconhecida. Até mesmo sua etnia tem sido objeto de debate, já que as cabeças de pedra, com seus designs de capacetes e características faciais largas, despertaram infinitas teorias, algumas ligando-os a origens africanas, asiáticas ou até extraterrestres. O aspecto mais perturbador dos olmecas é a rapidez com que desapareceram por volta de 400 a.C. As cidades olmecas foram abandonadas sem quaisquer sinais claros de guerra, epidemias ou desastres climáticos. Algumas estruturas foram deliberadamente desfiguradas e outras foram enterradas ritualmente. Em vários locais, oferendas de jade, obsidiana e ornamentos de conchas foram colocadas sobre templos demolidos, como se a própria civilização tivesse escolhido desaparecer, ou fosse forçada a apagar sua existência. Tentativas de estudar mais a fundo os olmecas enfrentaram resistência silenciosa. Na década de 1980, uma equipe liderada por mexicanos propôs que técnicas avançadas de metalurgia, encontradas em artefatos olmecas isolados, sugeriam contato com outros continentes. Seu artigo foi bloqueado de publicação em periódicos importantes. Exposições de museus descrevendo as conquistas olmecas são notavelmente escassas, frequentemente apresentadas como precursoras de culturas mais legítimas, como a maia. Em 2002, uma enorme tábua de pedra contendo o que pode ter sido um calendário olmeca detalhado foi misteriosamente danificada no armazenamento antes que pudesse ser traduzida. Até mesmo o termo olmeca é um rótulo imposto séculos depois pelos astecas, significando povo da terra da borracha. Não é o nome que chamavam a si mesmos. Não sabemos seu verdadeiro nome e não sabemos por que construíram o que construíram. E certamente não sabemos por que desapareceram, não deixando nenhum legado nas culturas que influenciaram. O silêncio em torno dos olmecas é ensurdecedor, levantando a questão: se eles foram a primeira grande civilização da Mesoamérica,
Quem os apagou das histórias que se seguiram? E por que ninguém foi autorizado a lembrar-se deles? Top 10. Os Anunnaki e suas cidades. Em 1849, o arqueólogo britânico Austin Henry Layard descobriu as ruínas da antiga cidade de Nínive, no atual Iraque. Entre os artefatos recuperados estavam mais de 20.000 tabletes cuneiformes, muitos dos quais continham referências aos Anunnaki, um grupo de figuras enigmáticas descritas em textos sumérios como seres que vieram dos céus. Os Anunnaki não eram retratados como deuses no sentido tradicional, mas como governantes, engenheiros, juízes e até mineiros. Dizia-se que haviam descido à terra, governado cidades e transmitido conhecimentos avançados à humanidade antes de desaparecerem misteriosamente sem deixar vestígios. As cidades nas quais os Anunnaki reinaram, Aridu, Nippur e Uruk, são consideradas alguns dos primeiros centros urbanos da história humana, datando de 4.000 a.C. ou antes. Estas cidades abrigavam algumas das tecnologias e infraestruturas mais sofisticadas da época, desde sistemas avançados de irrigação, com comportas, diques e canais, até maravilhas arquitetônicas como os zigurates, pirâmides em degraus alinhadas com coordenadas celestes. Acreditava-se que os Anunnaki ensinaram os humanos a construir essas estruturas incríveis, fornecendo-lhes conhecimentos que estavam muito à frente de seu tempo. Um dos aspectos mais perplexos dos Anunnaki é sua associação com conhecimentos astronômicos avançados. Os sumérios, com a orientação dos Anunnaki, criaram mapas estelares que retratavam com precisão planetas como Urano, Netuno e Plutão. Planetas que são invisíveis a olho nu e só foram descobertos na era moderna com telescópios. Como poderiam as civilizações antigas saber sobre estes planetas distantes sem tecnologia moderna? Esta questão alimentou especulações de que os Anunnaki não eram meras divindades, mas talvez visitantes extraterrestres que trouxeram consigo conhecimentos de além da Terra. Historiadores convencionais há muito descartam os relatos dos Anunnaki como metáfora religiosa, alertando contra a interpretação do mito como história. No entanto, alguns detalhes nos textos sumérios resistem a esta interpretação. A lista de reis sumerianos, um texto antigo encontrado em várias cópias em diferentes cidades, registra uma lista de reis que reinaram por milhares de anos, até dezenas de milhares, antes que uma grande inundação reiniciasse o mundo. Esta lista é então seguida por uma transição perfeita para governantes historicamente confirmados. Por que os escribas incorporariam governantes reais dentro de uma cronologia de dinastias impossíveis? A história dos Anunnaki assumiu uma nova camada de intriga nos tempos modernos, pois foi revelado que muitos dos tabletes Anunnaki mais controversos foram saqueados durante a invasão do Iraque em 2003. Entre os itens perdidos estavam os tabletes que descreviam os Anunnaki em detalhes. Embora alguns destes artefatos tenham sido recuperados, muitos permanecem desaparecidos, e sua perda levanta questões perturbadoras. Que conhecimento estes tabletes continham? Por que foram alvo de roubo? Imagens de satélite de sítios de cidades sumérias antigas revelaram câmaras subterrâneas e depressões circulares, sugerindo a presença de túneis ou abóbadas que permanecem inexplorados. Mas muitos destes locais estão fora de alcance devido à instabilidade política ou restrições administrativas. Por que há tanta resistência em explorar as origens de nossas primeiras cidades? Por que os Anunnaki, seres descritos não apenas em textos sumérios, mas em registros babilônicos, assírios e acádios, são consistentemente descartados como mito? Se os Anunnaki eram reais, seu desaparecimento pode não ter sido uma questão de morte, mas de partida. E se eles nunca foram verdadeiramente deuses, mas algo mais, algo que outrora sabíamos reconhecer, então talvez o que chamamos de mitologia seja meramente o resíduo da memória. E se essas memórias foram apagadas ou enterradas, a questão permanece. Quem se beneficia do nosso esquecimento? Através dos desertos, sob os oceanos e enterradas sob camadas de solo esquecido, estas 10 civilizações oferecem mais do que apenas mistérios.
Elas oferecem um espelho para o nosso passado. Cada ruína, cada rua submersa e cada pilar esculpido reflete o que a humanidade outrora foi e o que poderia ter sido. Estas civilizações não eram primitivas ou lineares em seu progresso, mas eram brilhantes de formas que estamos apenas começando a reconhecer. Os remanescentes da Tartária, a cidade submersa sob o lago Fuxian, a precisão de Göbekli Tepe e as maravilhas de engenharia de Baalbek não são apenas curiosidades. São capítulos da criatividade humana, escritos em pedra, água e silêncio. Eles nos lembram que houve outros caminhos, igualmente profundos, misturando mito com engenharia, espírito com estrutura, geometria com ritual. E enquanto a narrativa moderna de progresso domina, estas civilizações perdidas nos convidam a reconsiderar nossa compreensão do passado. Estas civilizações não apenas construíram, elas entenderam as estrelas, a ciência dos materiais e a geometria. Elas construíram por milênios, criando monumentos que resistiram ao teste do tempo. Que conhecimento foi perdido quando essas civilizações desapareceram? O que poderíamos redescobrir se prestássemos mais atenção às ruínas que deixaram para trás? Estas cidades ainda existem, seus mistérios ainda nos desafiam, e suas perguntas continuam a ecoar em nosso mundo, pedindo-nos que lembremos o que outrora soubemos e que o levemos adiante para o futuro.